O tema de hoje, muito importante mesmo, é sobre essa questão de traumas, né? As situações do passado que impedem muitas mulheres de serem felizes no presente. E hoje eu vou explicar para vocês por que não deveria ser assim, tá? Eu escuto assim de muitas mulheres todos os dias que não é possível ser feliz do amor. Por quê? Eu nunca tive um pai amoroso. Fê, eu não acredito no amor porque eu não conheço nenhum casal amoroso. Não consigo ver um casal ao meu redor que é amoroso. Então como que eu vou acreditar que isso existe, né? Ou então, nunca tiveram um homem decente, realmente interessado nelas, realmente presente, realmente querendo ter, né, um relacionamento. Ou muitas vezes essas mulheres até já sofreram abuso, seja emocional, seja psicológico, ou até mesmo de violência, abuso sexual. Então isso marca muito na vida de uma mulher, né? E de fato são situações extremamente densas que geram traumas em qualquer pessoa. Já tiveram muito relacionamento tóxico no passado, ou, né, não conseguem atrair ninguém, pelo menos não ninguém legal, não ninguém que elas realmente queiram estar juntos, ou de fato não tem ninguém paquerando essa mulher, né, e ela se sente extremamente sozinha. Não se sentem vistas, não se sentem desejadas, né, se sentem sozinhas, às vezes até acompanhada, que é aquela famosa solidão a dois. Ou então os homens costumam ser rudes, ser grosso com elas, não ser gentis, né? Ou essas mulheres, elas não se sentem respeitadas pelos homens. Então são diversos traumas que a gente vê todos os dias que impactam na vida amorosa das mulheres, tá? E aí, tem uma verdade que hoje pra mim é muito clara, tá? E como eu costumo dizer, depois que a gente vê a verdade, não tem mais como não ver. Então, vamos lá. Os traumas do passado não impedem nenhuma mulher de ser feliz, de ser amada, de ser esposa, de ser aquela matriarca, aquela mulher que faz gerações, né, da família, marcando o legado que ela deixou, com os ensinamentos que ela deixou, com os valores que ela deixou, né? Então, simplesmente os traumas não impedem, tá? O que impede, então, Fê, que os traumas tenham um impacto tão grande? Gente, o que impacta é o seguinte: você entregar o poder da sua vida para essas experiências, tá? É como se você estivesse num carro para chegar lá no destino que você vai morar pro resto da sua vida. E aí você pega esse carro, em vez de você estar dirigindo e comandando e tomando as decisões e fazendo aquilo que precisa, você vai entregando essa direção para todas as pessoas que te magoaram ao longo da sua vida, tá? E você entrega todo o poder da sua vida para os outros. Imagina só isso, gente, que coisa surreal, né? Você pegar as pessoas que te magoaram e falar: olha, eu acredito tanto em vocês, mas tanto, que pelo que vocês fizeram comigo, eu acho que eu não sou digna de receber amor e tal. Então eu vou me colocar lá no meu lugar, medíocre, e vou me sentir indigna, vou ficar quietinha aqui no meu canto sofrendo, né? E é isso o que as pessoas fazem, né? É um absurdo, mas é o que as pessoas fazem. É a situação que elas se colocam, de entregar todo o poder da sua vida para as pessoas que fizeram mal e acreditar tanto nessas pessoas que a autoestima delas vai pro lixo e elas não se sentem merecedoras de nada. E elas compram a ideia de que porque certas coisas aconteceram na vida delas, elas não são dignas de receber amor, de ser feliz e de ter algo maior, tá? Então, de verdade, gente, a autoestima ela é tal que eu considero de mim mesma que os outros definem de mim. É isso que as pessoas fazem. Em vez da pessoa ter uma autoestima baseada nela, no relacionamento dela com Deus, em quem ela é, na maneira dela se cuidar, não. Ela deposita a autoestima dela em como os outros interpretam as coisas que ela faz e como os outros tratam ela. E pior ainda, normalmente as pessoas que não amam ela, normalmente as pessoas que fizeram coisas cruéis, realmente as pessoas que não estão nem aí com nada, né? Então, é assim que a mente humana funciona. Eu não sei quem aqui já viu minha live sobre autoestima. Se não viram, eu recomendo ver, tá?
E o que acontece é igual naquele filme Divertidamente. As coisas vão acontecendo na forma e a partir disso a gente faz registros do nosso cérebro. Quem viu o filme que se passa dentro da cabeça de uma menina ali de 12 anos, ou de 12 anos no segundo, né? No outro ela é mais novinha, tem uns 6, 7. E aí, cada experiência, ela vai formando uma bola, vai formando um registro. E aí, o filme se passa dentro da cabeça da menina, com as emoções, pegando esses registros e interpretando. Então, cada um desses registros gera um reconhecimento, onde coisas que acontecem na nossa vida hoje puxam um gatilho do passado. E com esse gatilho do passado vem um monte de emoção pra gente lidar. Ai, meu Deus, a gente tem que ficar triste com aquilo. Nossa, não, vamos sentir raiva. Meu Deus, que absurdo, que nojo dessa situação. E as emoções vão invadindo e vão conectando, tá? E aí, a gente define a nossa autoestima de acordo com esse histórico de experiências e de acordo com esse histórico de coisas que aconteceram no nosso passado. Mas, felizmente, essa não é a verdade sobre quem a gente é. Existe um contexto maior do que todo esse conteúdo de experiências que aconteceram na nossa vida. E qual que é esse contexto maior? É o fato da gente estar consciente das coisas que acontecem na nossa vida. É o fato da gente ter um observador interno que a maioria das pessoas não consegue ativar, né? Mas a gente consegue ativá-lo para observar aquilo que acontece na nossa mente com um certo distanciamento, quase como se fosse a história de uma outra pessoa. E isso ajuda a gente a ter uma clareza das coisas que acontecem na nossa vida e tomar decisões melhores, mais profundas, mais sóbrias, mais serenas, né? Então, quando eu falo para vocês que existe isso, né? Atrás do observador a gente tem a luz da consciência, a gente tem a luz de Deus, a gente tem Deus em tudo aquilo que Ele manifesta e aquilo que Ele não manifesta com seu potencial infinito de amor e misericórdia. Então, a verdadeira autoestima, ela vem de acreditar que a gente é filho de Deus, de acreditar que somos seres de amor e de acreditar que não somos essas emoções que surgem na nossa cabeça, no nosso ser, no nosso corpo e que a gente consegue sim olhar para elas com um certo distanciamento e poder escolher coisas melhores para a nossa vida, tá? Então, a chave, gente, tá em observar as histórias, e essas histórias não são histórias com ES, porque histórias são histórias que a gente inventa, interpreta, que a gente cria a versão que a gente quer de cada história, né? Que a gente conta para nós mesmos, quase como se fosse uma verdade absoluta, mas ela não é. Então, qual que é o caminho? A gente se distanciar dessas historinhas que a gente conta pra gente mesmo, e olhar isso com um olhar de observador. Tá, e se não fosse o seu pai, fosse um pai que fez isso? Você tira a palavra meu. Só da gente tirar a palavra meu, né? Já muda completamente a maneira como a gente se sente dentro de determinadas histórias, tá? Então vamos lá, vou falar do primeiro ponto aqui, que é um ponto extremamente relevante, sobre quando a pessoa vem de um lar que não teve pais amorosos. Às vezes, gente, essa pessoa foi criada pelos avós, às vezes foi abandonada pelo pai ou até pela mãe, né? Às vezes os pais até eram presentes fisicamente, mas não davam muita atenção, eram agressivos, não eram amorosos assim no dia a dia, né? E a sociedade, ela acredita de forma errada que se a pessoa não recebeu amor ao crescer, ela não tem como saber o que é o amor, tá? E para isso, gente, eu faço questão de ler para vocês aqui um trecho do livro do Dr. David Hawkins. Para quem não conhece, o Dr. David Hawkins, ele foi o maior psiquiatra norte-americano da sua época, tá? Ele é de 1927, ele já faleceu, mas ele deixou um legado assim lindo. Depois que ele se aposentou da psiquiatria, ele ainda atendia alguns pacientes, né, mas não tinha aquela agenda tão lotada. Ele dedicou aos estudos do comportamento humano, da consciência humana. E ele teve um impacto mundial, assim, surreal, né? Ele foi reconhecido desde por Madre Teresa, até pelo dono do Walmart, o Sam Walton, o fundador da Mustang, o Lee Iacocca. Então, assim, ele teve impacto com homens de negócios, ele foi conselheiro do presidente da Coreia do Sul, né? Impactando para que não tivesse uma guerra entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Tem livros traduzidos aí em mais de 35 línguas, best-sellers e tudo mais. Então, ele não é tão conhecido no Brasil, mas eu o considero o maior especialista de comportamento humano do mundo, tá? Então, o que eu vou falar aqui pra vocês é o que ele falou, né? E não só a opinião da Fê. Então, vou ler aqui pra vocês esse trechinho, tá?
O amor incondicional é também o poder da mãe e do pai, cuja presença é tão essencial para que os filhos aprendam a amar à medida que crescem. Foi Freud quem observou que a coisa mais feliz que pode nos acontecer ao crescer é ser o filho favorito da nossa mãe. Calma, que agora vem a parte que importa que eu falei para vocês. E aqueles de nós que não tiveram a feliz experiência de serem banhados em amor incondicional enquanto cresciam? O que acontece, né, com essas pessoas? Existe a crença comum de que, se não tivéssemos essa experiência, ficaríamos de alguma forma marcados ou aleijados para o resto da vida. Mas na verdade, não é assim. Uma pessoa que experienciou muito amor no início da vida tem pelo menos uma vantagem inicial, mas esse amor ele é intrínseco a todos nós, pela própria natureza do nosso ser e pela própria natureza da energia vital que flui através de nós e nos capacita a respirar e pensar. Todos nós temos o mesmo nível de energia vibracional do amor dentro de nós, tá? Então assim, mas eu não tive pais amorosos, eu não cresci num lar bacana, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tudo bem, né? Você não teve essa experiência para saber como é um amor de família ali quando você era criancinha. Mas o amor, ele não vem da família, o amor vem de Deus. E esse amor que vem de Deus, ele tá disponível para você o tempo todo, na hora que você quiser. Independente de qual sua história de vida, independente se você teve trauma no passado, independente do que aconteceu, percebe? Então, o fato de que a nossa história não é uma história da família Doriana, da Margarina lá, né, que o pessoal fala, não é uma capa de revista, não nos impede de ser pessoas que sentem amor, que são conectadas com Deus e que conseguem formar famílias amorosas, tá? Não tem nenhum impeditivo para isso. Basta a gente querer estudar, entrar em autoconhecimento, se observar, se conectar com certas energias, estar disposta a ver certas sombras nossas e abrir mão. Então, a partir do momento em que a gente escolhe isso, né, a gente toma decisões melhores e vai se conectando com essa energia de amor que sempre existe dentro de todos nós, tá? Outro ponto muito importante, pessoal, é que as pessoas querem curar os traumas racionalizando tudo, usando a cabeça, usando os pensamentos, né? Usando tudo ali de raciocínio lógico para entender sua vida, para entender o que aconteceu, para entender os traumas do passado. E deixa eu contar uma história para vocês, tá? Essa história de ressignificar ajuda, sim, mas ajuda até certo ponto. Essa história da gente ter que revisitar o passado para curar ajuda, mas ajuda até certo ponto, tá? Eu trouxe aqui outro trecho do Dr. Hawkins pra gente poder entender que não é sobre ficar lidando com os pensamentos e revendo a nossa vida como se fosse um filme e pensando, isso e aquilo, e eu tenho que lidar com a emoção de tal fato, né? Tentando pegar aqueles registros da mente, do Divertidamente, e resolver cada um deles. Não é esse o caminho, tá, pessoal? Só para esclarecer. E mais um trechinho aqui pra gente, ó, de livro dele. Abre aspas. Lidando com os pensamentos e eventos com toda a racionalização, lógica, soluções, e lidar com todas as sondagens, significados psicológicos, é um entretenimento, mas completamente inefetivo. Isso é um desperdício de tempo e de energia e realmente atrasa a recuperação. Oi, Gabi, vou deixar salva assim, tá? Pode ficar tranquila. Depois fica salva no perfil e você consegue acessar por lá, tá? Então, a gente ficar revisitando pensamentos, gatilhos, o que aconteceu no passado, gente, não ajuda, tá? Como uma emoção negativa puxa a outra, se a gente sente culpa, a gente também sente raiva, a gente também sente apatia, aquela vontade de ficar na cama, não fazer nada, a gente também se sente triste. É quase como uma máquina, tá? De pensamento e sentimento desesperador que vão se repetindo em ciclos. E as mentalizações, elas são infinitas, porque elas estão vindo desse campo com o qual a gente está se conectando. Então,
É como se você quisesse entrar num céu escutando música clássica, mas você tá lá sintonizada na rádio de funk o tempo inteiro, ouvindo batidão, né, da galera descendo lá com aquelas músicas super pesadas. Então, as emoções negativas, elas são todas conectadas e uma tende a puxar a outra, tornando o transtorno causado por essas emoções muito denso e assustador, tá? Então, diante disso, a maioria das pessoas, elas vão ver que os pensamentos tendem a voltar, porque você está sintonizando e está vindo para esse campo atrator desses pensamentos. Então, diante de uma tempestade emocional, só surgem pensamentos negativos que nos deixam presos nesse padrão de sofrimento, tá? Por isso, gente, que o primeiro ponto é observar que aquilo que a gente está experienciando não é a realidade do fato, e sim como a gente está interpretando a realidade. Para lidar com essa experiência, a gente não vai focar na mente e as infinitas mentalizações, porque a gente já viu que isso não funciona. A gente vai abordar o foco exato onde a experiência está se passando, que é o campo da consciência. Então, o que isso significa? A gente voltar para dentro, a gente se conectar com a gente deixar vir essas emoções que a gente passa a vida inteira reprimindo e não querendo ver, e não querendo olhar, e não querendo que nada aconteça, tá? Então, é sobre a gente... É como se fosse uma panela de pressão. E aí, a gente espontaneamente quer aliviar essas sensações. E como que a gente alivia? Deixando elas se manifestarem com o observador ativo. Quase como se fossem emoções em uma outra pessoa. Então, assim, tô com o coração acelerado, tô com a boca seca, tô nervosa, minha mão tá tremendo de raiva, tô com a barriga aqui pegando fogo, minha cabeça parece que vai explodir. Ok, para, senta, fecha o olho. Eu consigo ficar com essas sensações aqui, eu e eu mesma, né? E junto com isso, a gente vai pedindo ajuda para Deus, porque essas sensações são sensações do ego, são sensações da nossa personalidade, são sensações das histórias que a gente cria. Então, se a gente pede ajuda pro ego, se a gente pede ajuda pra nossa personalidade, é que nem querer apagar fogo com fogo. Ele vai lá e bota mais fogo. Nossa, como que você vai perdoar? Você não tá vendo? E lembra aquela história tal, e lembra não sei o que, e lembra nananã, e a gente não consegue perdoar nunca, a gente não consegue seguir em frente nunca. A gente fica preso nessa ladainha, né? Por isso que a gente vê, às vezes, pessoas que estão no fim da vida, com 90, 95, 93, não sei quantos anos, e estão lá contando a mesma história de um fato que aconteceu quando elas tinham 15, quando elas tinham 5, quando elas tinham 20, né? Porque não conseguiram curar. Porque essa história sempre é alimentada novamente com a gente mesmo colocando mais lenha na fogueira, né? E como que faz para não botar mais lenha na fogueira? Olha a emoção que você está sentindo, entrega para Deus e deixa essa emoção ir, né? Consigo ficar aqui com essa raiva que eu tô sentindo dessa história que eu criei sobre eu mesma? Porque para pensar o seguinte, gente. Quando a gente fala sobre perdoar alguém, a gente não tá perdoando a situação real. O que a gente tá perdoando de fato é o que a gente lembra da situação, como a gente interpretou aquela situação, quais gatilhos, né? Quais bolinhas lá da nossa mente, quais registros do passado a gente não ativou e trouxe à tona nessa situação, emoções que estavam mal resolvidas do passado que eu suprimi lá dentro. Então, a gente pega tudo isso, né? Opa! Acho que alguém pediu aqui para participar ao vivo, mas deve ser engano. E deu certo. Então, a gente pega todas essas emoções, né, do passado e vai interpretando e vai trazendo à tona. Então, quando a gente fala em perdoar, não é perdoar a situação em si, mas é perdoar o que eu interpretei daquela situação e o que dentro de mim, né, eu trouxe daquela situação toda. Tem uma frase de um sábio guru indiano que ele falava assim: não tem por que mudar o mundo se o mundo que você vê nem existe. Ou seja, a gente que interpreta o mundo com a nossa lente de acordo com o que a gente quer e da forma que a gente observa, né? Então, quando eu escolho por livre e espontânea vontade perdoar alguém, eu tenho que entender que primeiro que aquela história que tem na minha cabeça nem é verdade sobre os fatos. É todas aquelas emoções e pensamentos mal resolvidos que eu tenho ao longo de uma vida inteira guardado numa situação. Tem
Citações que falam que quando a gente explode, fica bravo com alguma coisa, é 20%, 10% dessa situação, e o restante, os 80%, 90%, é sobre coisas do passado que vem à tona com gatilhos quando a pessoa ativa um gatilho nosso, né? Tem gente que tem gatilho quando fala alto, tem gente que tem gatilho quando é ignorado, tem gente que tem gatilho com diversas situações, né? Então, esses gatilhos, eles não são os causadores da nossa reação. O gatilho só existe porque tem algo preso dentro de mim, esperando um gatilho externo para ser liberado. Então, quando a gente faz essa higiene de dentro de uma meditação, de olho fechado, lidar com as emoções que a gente não quer olhar, emoção ruim, emoção densa, e fala, beleza, eu vou ficar aqui com o coração acelerado, eu vou ficar aqui com a minha barriga borbulhando, eu vou ficar aqui com a minha boca seca, eu vou ficar aqui com situações indesejadas, né? E pede ajuda para Deus, Senhor, eu não sei lidar com isso sozinha. Eu suplico a Ti, Senhor, que me ajude a lidar com essa situação, né? Porque o meu ego sozinho não consegue. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente vai liberando essas emoções densas da nossa vida, tá? E é essa liberação dessas emoções que faz com que a gente consiga seguir adiante e com que a gente consiga deixar os traumas para trás. Vou ler mais um trecho aqui, que hoje eu vim encher dos trechos para ler para vocês. Olha lá. Se ficarmos onde estamos experienciando a experiência, podemos lidar com as coisas com precisão. Em momentos e minutos, podemos lidar com algo que duraria semanas, meses, anos e, na verdade, até vidas inteiras. Podemos lidar em uma hora com algo que outras pessoas não puderam lidar ao longo de uma vida inteira. Sabemos de pessoas que passam por eventos catastróficos no começo da vida e quando as vemos em idade avançada ainda não superaram o assunto. Ressentimento, amargor, raiva, desilusão, ira e todas as grandes decisões que surgem desses sentimentos negativos ainda estão com a pessoa mesmo 50 anos depois. É como se o evento tivesse acontecido ontem, ainda está ferido e aberto, e o conhecimento de como lidar com a saturação não esteve disponível para elas. Então, quando a gente aprende a lidar com essas sensações direto na fonte, que é a sensação em si, e entregar para quem tem capacidade de curá-las, que é somente Deus e a nossa personalidade, o nosso ego só consegue pôr mais lenha na fogueira, né? Como eu falei, querer apagar o fogo com fogo. Aí sim a gente consegue se alinhar para que a gente possa, de fato, curar essas sensações dentro de nós e seguir adiante. E é assim que a gente se torna pessoas mais amorosas. É assim que a gente muda o padrão de coisas que se manifestam espontaneamente na nossa vida. É assim que a gente muda o padrão de pessoas que a gente atrai, tá? Lembrando que perdão não é conviver com a pessoa. O perdão é pra você e não pro outro. Quando a gente sente raiva do outro, a gente tá apontando um dedo. Só que quando a gente aponta um dedo, ó, tem 3 apontados pra mim. 3 apontados pra mim, tá? Então, quando a gente fica sentindo raiva do outro, porque a gente não consegue lidar e superar uma situação, é como se a gente quisesse que o outro morresse envenenado, mas a gente que toma o veneno. Não tem cabimento, não tem condição disso acontecer, tá, gente? Então, a gente sentir raiva não faz mal para a pessoa que nos magoou, faz mal para a gente mesmo. Então, quando a gente se liberta dessa raiva, é muito mais pra gente do que pro outro. E aí, muita gente não quer se libertar da raiva para se proteger. Ah, mas se eu me libertar da raiva, essa pessoa vai voltar e vai fazer de novo. Não. Significa que você tem uma consciência de compreender que, às vezes, aquela pessoa não é uma pessoa para estar convivendo na sua vida. Não é uma pessoa com quem você vai ter uma amizade. Não é uma pessoa que vai estar presente. Porque o que ela fez, de fato, mostra que ela é uma pessoa que não está preparada para receber o seu amor. Mas você não precisa ficar ressentindo e remoendo aquilo a sua vida inteira, né? Como eu costumo falar, você está observando que o leão é um leão, que ele gosta de comer carne. Você vai entrar na jaula sozinha com o leão e ficar esperando ele te comer? De jeito nenhum, né? Então, é a mesma coisa com uma pessoa que não tem maturidade, com uma pessoa que pode ser cruel com você em alguns aspectos. Você não vai entrar na jaula do leão sozinha com ela e deixar ela ficar te ferrando a vida inteira, né? Você vai impor um limite. Às vezes um limite de convivência, às vezes um limite de não estar presente.
Mas isso não significa que você não pode amar essa pessoa à distância, que você não pode querer que essa pessoa seja feliz, que você não pode não carregar rancor dessa pessoa no seu coração. Você pode se libertar e seguir adiante. Então, a forma dos traumas não impactarem nossa vida amorosa e não impedirem a gente de ser feliz no amor no presente, é a gente deixando ir esses traumas, deixando ir as emoções densas que vêm desses traumas, tá? E isso é possível, é isso que eu faço na minha mentoria com as alunas, trabalho de perto, né? A gente conhece a história de cada uma, a gente se ajuda, a gente tem a nossa comunidade onde a gente vai trocando muitas coisas, muitas técnicas, aulas ao vivo e tudo mais. Então é isso que a gente faz juntas, né? A gente olha para a nossa história e vai aprendendo a render e a entregar para Deus aquilo que nos serve em troca de algo maior, tá bom? Acho que é isso por hoje. Não teve nenhuma pergunta. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma perguntinha. E é sempre bom estar com vocês às quarta-feiras, 2h30. Os assuntos da live são sempre mais complexos, né? Que são assuntos às vezes não cabe no Reels, não cabe no conteúdo de carrossel. Mas são conteúdos que dá pra gente conversar aí pelo menos uns 15, 20, meia horinha sobre o tema e trocar bastante ideia. Mas o que eu quero que vocês saiam daqui com uma certeza no coração de vocês é que não importa os traumas que vocês tiveram no passado, vocês podem sim formar a família, vocês podem sim ser felizes no momento presente, vocês podem sim se tornar mulheres amorosas. Pode perguntar, Gabi, manda. Manda que é a sua chance. Então é muito sobre isso, pessoal. Sobre essa nossa capacidade, né, de render, curar e para que a gente não seja refém daquilo que aconteceu no nosso passado. O que aconteceu no nosso passado é o que aconteceu no passado, mas não precisa definir o nosso presente, como a maioria das pessoas fazem, tá? Quando acessamos o passado, todos os sentimentos que estiveram lá voltam de novo, né? Sim, voltam. Quando não tá bem resolvido. Então, assim, quando esses sentimentos voltam, é uma oportunidade de ouro. Não pra você ir lá e querer esconder atrás do armário. Não quero ver esses sentimentos, que coisa horrível, eu não consigo mais olhar pra isso. E aí vai lá e aí reprime esses sentimentos e aquilo fica uma nuvem, né? Atrás de você o tempo todo, atrapalhando a sua vida, atrapalhando pra você conhecer novas pessoas, atrapalhando toda vez que acontece uma situação, te dá um gatilho que aquilo fica tipo assim, você precisa liberar isso aqui, Gabi, isso aqui não tá legal. E aquilo fica pronto para espanar a qualquer momento. Então, hoje, com a consciência que você tem, com o conhecimento que você tem sobre autoconhecimento, especificamente você, Gabi, que já é uma aluna antiga, né? Você pode muito bem olhar para tudo isso, sentir essas sensações, ir orando, ir conversando com Deus e permitindo para que essas sensações fluam fora de você, sabe? Para que isso extravase, que você não precise... Você não seja refém de viver essas coisas ruins toda vez que uma experiência volta. Então, é possível sim, e a técnica para fazer isso é o deixar ir. Deixar ir dos sentimentos, deixar ir das emoções, para que você possa se libertar, tá? Crislane Lima, eu estava cheia de traumas e agora estou mais leve. Como recuperar o amor de um crush? Não sei se tem a ver com a live, mas entrei depois, legal. Que bom que você tá se sentindo mais leve, né? Tá sentindo essa diferença toda. Pelo que eu entendi, o crush veio na hora que você tava lá embaixo, né? E aí você perdeu o crush, é isso? Porque assim, no geral, se um crush não evolui, é porque não é pra evoluir, né? As pessoas não têm a ver, não deu certo, não teve ali aquela química, aquela afinidade, não gostaram tanto dos pontos ali em comum, não sentiram tanta vontade de ficar junto, de conviver, de sentir o cheiro, não tem os mesmos objetivos em sonhos em comum, não tem os mesmos valores, não teve aquela admiração. Então, por isso que um crush não evolui, né? E a gente querer ficar presa no passado de putz, tinha que ser esse cara, é isso que atrasa a vida da maioria das mulheres. Porque você tem que confiar que se não foi, não era pra ser. Então, ok, você conheceu o cara era legal e você tava num momento bem negativo, né? Dá pra você fazer abordagens sutis
de paquera, né? Igual eu brinco que é o tal do jogar o lenço, que eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. O que é jogar o lenço, Cris? É você, sei lá, você trabalha com ele, você troca algum olhar, vocês se encontram na academia, você dá aquela mexida no cabelo, dá um sorriso, né? São pequenas aberturas que você pode dar. Você não tem muito contato com ele ao vivo, então você vai lá e curte um story, tipo, alguma coisa assim sutil, que se ele ainda tiver algum interesse, ele pode sim retomar o contato, mas eu não recomendo ir atrás. Mas se houver algum interesse da parte dele, ele te chamar pra sair de novo e tudo mais, você pode conversar. Olha, quando a gente se conheceu, eu não tava num momento muito legal da minha vida, e eu sinto que isso impactou, né? Eu queria que você me conhecesse agora, no momento que eu tô de novo, do zero, porque eu me sinto outra mulher, eu sinto que eu curei várias coisas do passado. Então seria bacana se a gente pudesse conversar novamente e se abrir, né? Mas sempre começando sutil e vendo se ainda tem interesse da parte dele. E se não tiver, volta pro que eu falei. Se não teve, é porque não era pra ser, tá? Eu não acredito muito nessa coisa do momento, porque eu acredito que quando duas pessoas verdadeiramente querem ficar juntas, não importa as circunstâncias, elas vão fazer por onde pra estarem juntas, né? Então, não fiquem presas achando que, isso, aquilo, eu ainda estaria junto com essa pessoa, tá? Isso é muito importante sempre. Tudo é perfeito como é. Porque tudo é orquestrado por Deus para nossa evolução. Então, tudo é perfeito o tempo todo.